Olá galera, esse é mais um vídeo aula. Vamos falar sobre continuação de emenda. Só que eu vou executar a emenda para vocês verem. Eu tenho aqui uma emenda de 7 centímetros e vou unir esse nesse para que vocês vejam como é que é feito. Quanto maior a bitola, ele torna-se mais resistente à fuga dele. Então existe um processo chamado alavanca, que é feito dessa forma para que se facilite a fuga, a retirada do PVC. É chamada de alavanca. Aqui, então já fica muito mais fácil da liberação do PVC na fiação. Então, vou proceder à emenda para que vocês vejam. E depois translaçar um no outro. Sempre 2 alicates, um segurando e o outro torcendo. Vai ser torcido em todos os pontos dela, para que ela esteja por igual. Depois, esse movimento. Assim que é confeccionada uma emenda. Vou passar minha mão para ver se não existe nada que fira meu dedo. Se ferir o meu dedo, significa que tem ponta. Tendo ponta, quando eu isolar, vai perfurar e a ponta vai ficar aparecendo, perfurando a isolante. E não pode, de maneira nenhuma. Para uma emenda, já está concluído. Esse aqui, eu estou fazendo uma emenda de caixa. Essa é a emenda. A isolação, obviamente, para uma emenda de caixa, a isolação tem que ser sempre no mesmo sentido, né? Como eu falei para vocês. Então, se eu estou girando para cá, eu vou fazer a mesma coisa. Sempre PVC, amarrando com PVC, desta forma, e vou girar em sentido igual ao que eu fiz a minha rosca, em que eu prendi ele. Está aqui, está isolado, não está aparecendo e ficou bem isolado. Essa parte está presa uma a outra, não tem como abrir, e está por igual isolado. Bem, vou fazer para vocês a entrada dessa fiação de conector. Como eu tenho 4 milímetros, eu vou usar esse terminal agulha.
usei um terminal olhal para esse 4 milímetros. Esse é de 4 milímetros. Esse, agulha, é de 10 milímetros. Então, como esse aqui é de 4, e vou executar a prensa nele. E sempre, como eu falei, eu repito, utilizando as duas mãos. Que ele fique bem firme, não saia de maneira nenhuma, mesmo que seja puxado, ele não saia. Está aqui, não foi ferido, não há ferimento, ele está firme aqui. Então, mostrei para vocês uma emenda flexível, cabinho flexível de 4 milímetros, como tem que ser feito, como tem que ser abaloada as pontas, para que não pode ficar pontiagudo, tem que ser batido para que ela fique abaloada, e a isolação dela. E também mostrei um terminal olhal num cabinho de 4 milímetros e como é que se prensa ele, a forma de prensar. Esse terminal olhal é para 10 milímetros e esse terminal agulha é para 10 milímetros. Então, ele entraria direto aqui. Ó, tá vendo? O PVC e tudo. Porém, não é o PVC que vai entrar, é esta parte, é o cobre. Quantos centímetros é? Meio centímetro sempre, tá vendo? Uma pequena torção para que ele fique fechado. Não é para fazer uma bolsa. E como ele é de 10, ele vai entrar fácil. Ó, eu tenho muita folga. Então, eu tenho que usar sempre aqui, nesse aqui, um de 4 milímetros. Usa-se a fiação de 10 no de 10 milímetros. Bem, agora eu irei fazer uma emenda de prosseguimento. Essa é uma bitola de 2,5. Irei prosseguir, continuar prosseguindo. E como é que é feito? Desta forma. Eu tenho sempre um pouquinho fechando ele, um pouquinho de nada. Sempre um pouquinho fechando ele, não muito, um pouco. Vou fazer esse movimento. Então, é feito com alicate, obviamente. Irei fazer com a mão, para que vocês percebam, já que a bitola ela é bem, para que vocês percebam o movimento. Mas geralmente é feito com alicate, mas como a bitola é de 2,5, é possível fazer com a mão, então ele é feito com a mão. Sempre 2 alicates.
estou fazendo uma emenda de prosseguimento, para que vocês vejam como é que é feita uma emenda de prosseguimento. Bem, aqui ela já está pronta nessa ponta e nessa ponta, porém o meio ainda continua aberto. Então, como fechar esse meio? Apenas segura-se desse lado, segura-se desse lado, firme, e roda-se. E vai rodar. E vai rodar. Apenas rodando. Pronto. Já está firme. Então ela é presa em 3 partes. Nas extremidades e no meio. Cada rodou ao contrário. Essa rodou para cá e essa rodou para lá. E o meio tende a ser da mesma forma. Metade do meio está rodando para lá e metade está rodando para cá. Como isolar? Então eu tenho aqui 5 centímetros. Então vou ter que ter o dobro. Não é isso? Então eu tenho 2,5 para cá. Eu tenho 2,5 aqui. Então vai ser dessa forma. Mas que posição será? Nesse caso, como ele está rodado das duas formas, a isolação pode ser de qualquer um dos lados. Querá sempre prender qualquer um dos lados. Sempre puxando para que haja uma aderência no rolo de fita isolante com vamos retorna-se para que as partes em aberto sejam todas elas comprimidas, suprimidas, que não haja o mínimo possível de entrada de água ou espaço entre ela. Não sei se vocês estão vendo para observar bem. Então eu tenho aqui a minha emenda de prosseguimento. Sempre se aperta, como estou fazendo, e sempre se puxa, para ver se ela vai resistir. Resistiu. Se eu fosse dar seguimento, essa parte está presa nessa, e eu tenho uma emenda aqui, não é isso? De 5 centímetros. Bem, agora vamos fazer uma emenda de derivação. Vou tirar esse pedaço para servir de exemplo. Eu quero derivar. Então, eu apenas vou abrir. E como abrir? Desta forma. Vou abrir. Estou abrindo. Tá vendo? Assim que é feita uma emenda de derivação. Vou derivar. Então, que eu vou fazer sempre uma emenda de 5 centímetros. Então, vamos fazê-la de 5 centímetros. Então, eu tenho aqui, ficou um pouco maior, ficou mais de 5 centímetros, mas tá bom. Apenas tirei o PVC. Enrolar? Não, pode deixar assim mesmo, não precisa. E aqui, vou abrir o dobro. Sempre o dobro. Vou explicar por quê. Só que aqui vou ter que abrir menos, apesar que eu tenho mais fio aqui. Pronto.
Então, como é que se calcula isso? Sempre assim. Dobro. Então, essa fiação aqui tem que tirar por tudo, ó. Viu? Para poder cobrir apenas esse pedaço. Por quê? Porque eu vou enrolar todo ele. Eu vou enrolar, ó. Estou fazendo manualmente, mas pode ser F para ser feito com alicate. Em bitolas maiores. Eu estou com uma bitola de 1,5 milímetros. Então, tem que enrolar ele por todo. O que sobrar, obviamente, nós vamos retirar. Pronto. O pedaço sobrou, então a gente retira ele. O alicate sempre preso nessa extremidade, para que ele não rode junto. Tá? E vou fazer apenas a alavanca. Posso trazer um pouco mais para cá o alicate, trabalhar com ele mais perto, um do outro. E vou fazer o aperto, vou dar um aperto na peça, né? Então é assim que se faz uma emenda de derivação, derivando. Bom. Mesma forma, irei passar a mão para ver se não existe nenhuma ponta. Se existir uma ponta sequer, terá que ser tirado. Então aqui eu tenho uma emenda de derivação. E desse tamanho. E a isolação posso ser feita em rolo. Eu posso tirar um pedaço dessa forma. Posso começar a fazer sempre no sentido que eu enrolei, né? Sempre. Primeiro, prendendo isolante com isolante e fazendo a isolação da peça. Bem, essa é a primeira. Vou vir fazendo a segunda, para que seja bem compreendido. E sempre mantendo o mesmo raio de distância. Né? Seja bem compreendido desta forma. Poderia ser feito desta forma também. Bem, aqui, sempre subindo, sempre amarrando, subindo, ó, esse movimento. E esse movimento. Como se fosse uma cruz. Sempre apertando, não pode deixar folga nem espaço. Sempre pressionando, comprimindo, para poder ela ficar dessa forma. Isso é uma emenda de derivação. Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Não esqueça de inscrever-se no meu canal, Armando Moniz
31 YouTube ou no meu blog armandomuniz.blogspot.com. Valeu!